Olá, pessoas! Bem-vindos de volta. Aqui é o professor David e hoje começaremos um tema novo dentro da análise combinatória, que é combinação, arranjo e permutação. Três ferramentas importantíssimas da análise combinatória que nos ajuda ao cálculo das possibilidades, das maneiras distintas, ok? Das maneiras possíveis. Vamos à leitura do documento, então, que está em anexo aí para vocês. Primeiro, antes de entrar nessas três ferramentas, que é a combinação, arranjo e permutação, vocês precisam recordar, quem já viu, e aprender, quem não viu, o que é o fatorial, que é muito simples, tá? O fatorial de um número inteiro e positivo, que denominamos de n, é obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores, valores anteriores até o número 1, cuja expressão genérica é n exclamação, ok? Tem alguns exemplos embaixo aí, ó. Por exemplo, o que é 3 fatorial, ó. Estão vendo aqui? É 3 vezes 2 vezes 1. É a multiplicação dos seus antecessores até 1, como dito aqui em cima. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. O que é o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. E assim sucessivamente, até, por exemplo, 10 fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando aí 3.628.800. E só para salientar e deixar bem claro aqui, ó, o 0 fatorial ele é igual a 1, tá? E o 1 fatorial também é igual a 1. Repetindo, 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também, né? Porque é 1 vezes nada, ele mesmo, né? Então vamos à combinação agora. Combinação é quando desejamos calcular a quantidade de possibilidades, a quantidade de maneiras de um subconjunto dentro de um conjunto. Por exemplo, as combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Então, a ordem dos elementos de escolha desse conjunto não é importante. Tá? A gente vai criar subconjuntos de um conjunto. E a ordem de escolha desses elementos não importa. Assim, para calcular uma combinação simples de n elementos tomado P a P, ou seja, a gente vai criar subconjuntos de P elementos do conjunto n elementos. Utiliza-se a seguinte expressão, ó. Combinação de np, n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Beleza? Exemplo. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento, dentre as 10 pessoas que se candidataram. Ou seja, existe um grupo de 10 pessoas, na qual 3 pessoas vão ser escolhidas para formar uma comissão organizadora de um evento. Ou seja, as 3 pessoas vão ter funções iguais. Então não importa se a pessoa vai ser a primeira escolhida, a segunda escolhida ou a terceira escolhida, porque ambas as 3 pessoas vão fazer a mesma coisa, têm as mesmas ações. Então, de quantas maneiras distintas essa combinação poderá ser formada? Vamos lá. Aqui, ó. Combinação. Temos 10 pessoas, vamos formar uma comissão de 3 pessoas, certo? Combinação 10, 3. Então vai ficar, lembrando que a fórmula da combinação é
NP, N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, ok? Combinação, então, 10, 3. 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Primeiro passo é a gente resolver o que está dentro do parênteses aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. 10 menos 3 fatorial é igual a 7 fatorial. Beleza? E em cima, o que é o 10 fatorial? Não é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes até 1. Por que eu parei no 7 fatorial aqui? Isso aqui é uma questão de cancelamento, de simplificação. É mais prático pra gente, né? Então eu vou desenvolver o 10 fatorial até o 7 fatorial, porque eu sei que existe um 7 fatorial embaixo, que podemos cancelar o 7 fatorial do numerador com o 7 fatorial do denominador. Beleza? Por isso que eu parei ali. Então, fazendo essa simplificação, esse cancelamento, ficamos só com o 10 vezes 9 vezes 8 e o 3 fatorial embaixo. E o que é o 3 fatorial embaixo? 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Aí basta multiplicar, né? 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo a multiplicação do numerador, que é 10 vezes 9 vezes 8, chegamos em 720 720, dividido pelo 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 720 dividido por 6, totaliza aí 120 possibilidades, 120 maneiras. Ok? Simples. Se a ordem não importar, é combinação. Sendo combinação, basta aplicar a fórmula da combinação, que é NP, CNP, né? N fatorial dividido por P fatorial vezes, entre parênteses, N menos P fatorial. Beleza? O arranjo é muito parecido com a combinação, só que no arranjo a ordem dos elementos importa. Ou seja, a ordem dos elementos é importante. E a fórmula é bem parecida, porém a fórmula do arranjo é ANP, que é N é o conjunto e o P é o subconjunto, né? Vai ficar N fatorial dividido por N menos P fatorial. Olha um exemplo aqui. Como exemplo de arranjo, podemos pensar na votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma com 20 alunos. Por que nesse caso a ordem importa? Porque importa se a pessoa vai ser escolhida para representante ou para vice-representante. Porque ambas funções são diferentes, são distintas. Quando acontece isso, significa que a ordem de escolha é importante, ou seja, é um arranjo. Se a ordem de escolha não é importante, é combinação. Então eu tenho um grupo de 20 alunos e vou escolher 2 alunos para formar um subconjunto de representante e vice-representante. Por isso que o arranjo é 20, que é o conjunto, e 2, que é o subconjunto. A fórmula, né, é N fatorial dividido por N menos P fatorial, então vai ficar 20 fatorial dividido por 20 menos 2 fatorial. Resolve o parênteses, dá 18, não dá? Mesmo esquema daqui, ó. O que é o 20 fatorial? É 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15 até 1. Beleza? Só que não há necessidade de fazer isso. Por quê? Porque eu sei que tem um 18 fatorial embaixo. Então eu vou desenvolver o 20 fatorial até o 18. Porque dá para simplificar o 18 fatorial do numerador com o 18 fatorial do numerador. Do denominador, desculpa. Cancelando esses dois 18 fatoriais aqui, só vai ficar 20 vezes 19, ou seja, 380 possibilidades, 380 maneiras. E a última ferramenta aí, que é a permutação. A permutação nada mais é que agrupamento onde usamos todos os elementos do conjunto. Por exemplo,
permutamos todos os elementos do conjunto, né? Por exemplo, ó, as permutações são agrupamentos ordenados onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número dos elementos disponíveis. Ou seja, o subconjunto tem a mesma quantidade de elementos do conjunto, diferente do arranjo e da combinação, né? Note que a permutação é um caso especial de arranjo, quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos. Ou seja, a permutação nada mais é que um arranjo, só que no arranjo aqui, ó, tínhamos um grupo, por exemplo, de 20 elementos, usamos só 2. Na permutação, se tivéssemos um grupo de 20 elementos, usaríamos os 20. Então seria A20, 20. Isso é a permutação, certo? A permutação é bem simples calcular, que basta calcular o fatorial do número que está descrito. P de n é n fatorial, portanto. Resolvendo o exemplo aqui, ó. Para exemplificar, vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. Existem 6 pessoas e existem 6 lugares. Quantas são as possibilidades de configurações que essas pessoas podem se sentar naquele banco? Basta eu calcular o P de 6, ou seja, fatorial de 6. Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Totalizando aí 720 possibilidades diferentes, 720 maneiras diferentes. Beleza? Então a combinação é quando vamos criar subconjuntos de um conjunto e a ordem desses elementos não importa. Beleza? Utilizamos essa fórmula aqui. O arranjo é quando desejamos criar subconjuntos de conjuntos, onde a ordem dos elementos é importante, importa. Beleza? E a permutação é um tipo de arranjo quando usamos todos os elementos para se permutar, ou seja, o subconjunto é igual a quantidade de elementos do subconjunto é igual à quantidade de elementos dos subconjuntos. Do subconjunto é igual ao do conjunto, né? Esses 3 exercícios aqui vou deixar para vocês fazerem, beleza? Um exercício é um exercício de cada tipo, um de arranjo, um de combinação e um de permutação. Façam com atenção, façam com calma, que depois eu vou corrigir cada um deles passo a passo com vocês, beleza, gente? Então, bons estudos e qualquer coisa, estou aqui.